Bom dia! Na nossa aula de hoje de História, nós vamos dar continuidade estudando a página 51 do nosso livro. Abram aí. A chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho para as Índias, dirigir-se para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles esperavam encontrar terras nessa direção. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra, no dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. A viagem marítima que os portugueses realizaram em direção às Índias e alcançou o litoral brasileiro foi registrada por um escrivão, por um piloto e por um religioso. Graças a essas fontes, temos hoje descrições importantes para a viagem de Pedro Álvares Cabral e sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. Na viagem de Cabral ao Brasil, o escrivão, cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui, era Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu uma carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Vocês veem aqui o desembarque de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, na Bahia. Tá? Então aqui os índios, tá vendo, na terra e eles chegando aqui as embarcações. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, essa esquadra ela partiu, de Portugal, da Europa, em busca de especiarias e também eles queriam, explorar mais o Oceano Atlântico. Então eles já tinham essa ideia que eles poderiam encontrar novas terras para dominar, para tomar o poder desse local e explorar, posteriormente, e conseguir riquezas. Então, essas embarcações levaram Pero Vaz de Caminha, que era esse escrivão, uma pessoa que registrou tudo por escrito, para informar o rei de Portugal, e graças a esses escritos, essas fontes, que nós temos registro do que aconteceu naquela época, do nosso estudo de história. Então, agora vamos ver na outra página, que vai falar um pouquinho, um trecho dessa carta, tá? Tem como vocês acessarem aqui, se quiserem dar uma lida, a carta é extensa e faz uma descrição detalhada de como que foi esse encontro dos portugueses com os índios, o que eles viram lá. Então, vamos na página 52. O encontro entre portugueses e nativos. Além da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei português, o relato de um piloto anônimo da esquadra de Cabral também descreve os povos nativos do território encontrado. Então, vamos ler aqui agora, nesse quadro verde, um trecho da carta. Como são e como vivem os indígenas que encontramos. De aspecto, esta gente são homens pardos e andam nus sem vergonha, e os seus cabelos são compridos, e têm a barba pelada, e as pálpebras dos olhos e por cima delas eram pintadas com figuras de cores brancas e pretas e azuis e vermelhas. Tem o lábio da boca, isto é, o de baixo furado, e nos buracos metem um osso grande com um prego. E outros trazem uma pedra azul e verde e comprida, dependurada dos ditos buracos. As mulheres andam do mesmo modo, sem vergonha, e são belas de cor. Os cabelos compridos, e as suas casas são de madeira coberta de folhas e de ramos de árvores, com muitas colunas de madeira. Então,
o que eles querem dizer com as vergonhas, assim, com as partes íntimas, assim, descobertas, né? Eles andam nus. É isso que ele quis dizer aqui. Então, ele descreveu os índios, que eles pintam, né, o rosto, eles usam aqueles brincos, né, aqueles alargadores, né, na orelha. E assim, com certeza, eram muito diferentes da realidade deles. Então, eles ficaram impressionados. E também descreveu o local, como que foi a chegada, depois como os índios viviam, né? Uma carta bem extensa e interessante. Então, aqui embaixo tem um link, né? Se vocês quiserem acessar aí, para ter todo o conteúdo dessa carta. Vamos continuar aí a leitura. Os portugueses deram nomes à terra que encontraram. O nome dado ao território encontrado pelos portugueses, Brasil, foi adotado depois de outros nomes. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, terra dos papagaios. E Brasil. Brasil era o nome da madeira cor de brasa do pau-brasil, a árvore nativa que existia em grande quantidade no litoral. Dessa madeira extraía-se uma tinta de cor vermelha muito valorizada comercialmente. Então, olha só, eles já chegaram nas terras, né, que depois recebeu o nome de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, e depois colocou Brasil por causa do pau-brasil, né? E já viram que essa tinta extraída dessa árvore tinha muito valor comercialmente. Então, já começaram a explorar e a cortar muito pau-brasil. Durante alguns anos, a exploração de pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar a madeira e a transportá-la até os barcos, em troca de seu trabalho. Os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como ferramentas, tecidos, etc. Então, aqui embaixo tem um desenho, ó, que mostra o corte, né, das árvores de pau-brasil, né? Como que era feito, né, a extração, e aqui os navios, olha, embarcando, os índios colocando nos navios, né? Observem aí também. Então, aos poucos, né, foi se tornando escasso de tanto que foi explorado essas aves de pau-brasil. Então, vocês agora vão realizar as atividades da página 53 e 54 e 55, tá? Na próxima aula, nós retomaremos as atividades, tá? Um grande beijo para vocês e boa semana!